Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos hoje com a responsabilidade de conversarmos sobre o capítulo Enquanto, do livro Agenda Cristã. Então nós vamos ler a mensagem e em seguida faremos os comentários. Enquanto. Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno dos seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem do seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto as suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume, depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Então vamos comentar a página. A primeira ideia que o nosso irmão André Luiz coloca é em relação a nós não termos aqueles desejos, aqueles sonhos, aqueles planejamentos existenciais e não executá-los. Então tem muitas pessoas que têm uma série de planos, uma série de projetos, mas tudo fica na teoria. A pessoa não consegue, por insegurança ou por comodismo, ou por algum motivo, o indivíduo ele não consegue concretizar aquilo que planeja. Então André Luiz relata que isso aí é um estacionamento espiritual. Aí nós não podemos nos condicionar a agir dessa forma, senão ficaremos estacionados espiritualmente. Nós precisamos, logicamente, com cuidado, com reflexão, com equilíbrio, precisamos fazer as nossas metas, estabelecer as nossas metas, e claro que você não vai estabelecer uma meta inalcançável. Então, por exemplo, no meu caso, e no caso de muitos companheiros, né? Se eu estabelecer, eu vou ganhar $1 milhão até o final da minha existência, logicamente que isso para mim, pessoalmente, não vai acontecer, porque eu vivo ali na corda bamba, no fio da navalha. Então, nessa altura do campeonato, eu com 64 anos, não adianta eu fazer esse tipo de planejamento que vai ficar utópico. Ou então falar assim, eu vou ganhar na Mega Sena até o final da minha existência. Também é utópico, porque é muito difícil. Pode ser até que eu consiga, mas isso aí é utopia. Agora, determinados objetivos. Então, eu vou estudar mais a doutrina, eu vou fazer um curso para me aprimorar, eu vou trabalhar mais na casa espírita que eu frequento. Então esses projetos são coisas que são mais próximas e que nós podemos realizar. Então ele está se referindo a esse tipo de situação, ou seja, nós verificarmos aquilo que é possível nós fazermos e não deixarmos para amanhã, começar desde já a lutar para atingir aquele objetivo. Porque, por exemplo, em relação à mediunidade, eu conheço muitas pessoas que têm mediunidade e que falam assim, eu estou sem tempo de
trabalhar na mediunidade, que eu estou estudando, deixa eu terminar minha faculdade. Deixa eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu aí vou ter mais tempo, vou me dedicar. E vai adiando, e acaba nunca conseguindo atingir aquele objetivo. Não é? A pessoa ficar adiando sempre, né, as suas propostas de trabalho na doutrina, e aí acaba que desencarna e não fez nada, ficou estacionado. Então nós temos que ter essa proposta, né? Ou essa disposição. O que for planejado, o que for viável, o que for acrescentar ao nosso processo evolutivo, nós temos que planejar e executar. Não tem que ficar deixando para depois, porque a nossa caminhada exige essa disposição. Outra coisa que ele fala é aqui, acenda a lâmpada enquanto a claridade. Quer dizer, outro item também a ser analisado da seguinte maneira: reforma íntima. Nós temos que procurar fazer a nossa reforma íntima o mais rápido possível. A gente não pode ficar adiando para outra encarnação a pessoa, o indivíduo evoluir do ponto de vista de ser menos egoísta, menos orgulhoso e menos vaidoso. Então isso é para ontem. É uma disponibilidade que nós temos que nos colocar imediatamente nessa busca. E o que significa enquanto há claridade? Porque vai chegar um momento em que o desencarne chegará, não é? E aí você vai chegar lá do outro lado e a sua consciência irá lhe questionar: o que você fez? O que você executou do ponto de vista da sua reforma íntima, do ponto de vista do seu crescimento espiritual? E aí a resposta vai ficar vaga, né? Não consegui, né? Eu não consegui, eu me descuidei. Então nós temos que ter também essa decisão de fazer a reforma íntima para ontem, imediatamente. Não podemos ficar adiando algo que nós já estamos protelando há muitas reencarnações. Precisamos de ter essa proposta marcada na nossa existência de nos tornarmos pessoas melhores, porque isso faz parte do nosso crescimento espiritual. E enquanto é a claridade, por quê? Porque se vier o momento de desencarne e você se adentrar no mundo espiritual da mesma maneira pela qual você saiu, quer dizer, com os mesmos vícios, com as mesmas os instintos aflorados, os impulsos não controlados ou não trabalhados, vai continuar naquele processo de estacionamento espiritual e não vai caminhar. A caminhada requer esforço. Aí ele continua aqui: ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem do seu lado. Também é outro detalhe, né? Que nós temos que procurar ajudar o nosso semelhante enquanto temos possibilidade. O que isso significa? Que todos nós temos pessoas que nós temos afinidade e pessoas que nós não temos afinidade. Aquelas pessoas que nós não temos uma boa relação. Então, geralmente, o que nós fazemos? A gente é muito bonzinho com o pessoal que gosta da gente, mas com as pessoas que não gostam, que a gente sabe que não tem uma relação muito equilibrada conosco, ou nos vê com um olhar, né, assim, mais de desprezo, de desafeto. Então, esse aí tá na minha lista negra, eu não quero saber. Aí a pessoa vai vivendo dessa forma. Aí também é a mesma coisa. Quando chegar lá do outro lado da existência, vai às vezes verificar que você se propôs a reencontrar aquele indivíduo para que vocês se reconciliassem, para que vocês pudessem caminhar juntos. E aí
Isso não aconteceu porque você perdeu a oportunidade. Então, enquanto há possibilidade, enquanto a pessoa está do nosso lado, nós temos que fazer de tudo para amá-la e para procurar desenvolver a tolerância, a indulgência e a afabilidade. Temos pelo menos fazer um esforço. A gente pode até não conseguir integralmente, mas temos que fazer esse esforço. Uma outra situação também é que às vezes os nossos familiares, nossos entes queridos, nós não damos a devida atenção. Eu não vou falar para minha mãe que eu a amo, porque ela sabe que eu amo ela, não precisa eu falar nada, né? Para que eu vou comprar presente para minha esposa no dia dos namorados? Ela é minha mulher, né? Minha namorada, quer dizer. Então a gente vê isso e logicamente que nós respeitamos o posicionamento de cada um. Mas aí quando vem por um motivo de desencarne, né? De você se afastar temporariamente daquela pessoa, aí você verifica que você poderia ter sido mais próximo, que você poderia ter sido mais amoroso, mais carinhoso com aquela pessoa. E aí você perdeu a oportunidade e aí depois vai ter que aguardar uma outra reencarnação, um próximo reencontro para você fazer algo que você já podia ter feito. Então, em relação à esposa, né? Eu sou casado há 32 anos. Eu procuro sempre, lógico, não sou marido casal 20, né? Eu tenho meus defeitos, tenho minhas imperfeições, mas essas datas assim, ela vai fazer aniversário, ela dia dos namorados, enfim, essas pequenas datas, né? Essas datas que o mundo material organiza, né? Que a gente fala assim, mas isso é o comércio que faz. Mas não custa nada você pegar uma lembrancinha e falar assim, olha, tô trazendo aqui pra você, que você ainda é minha namorada, eu ainda gosto de você, a gente tá junto há tanto tempo, mas eu ainda te amo. Quer dizer, isso aí é uma forma de você envolver aquele ente querido e não perder essa oportunidade de estar, né, amando, né? Ela fala que ajudar o próximo também é amar, é ser gentil, é ser carinhoso. Isso também é ajudar. Ajudar não é só você dar dinheiro para a pessoa ou fulano tá doente, eu vou lá visitar. Não, é você também ser gentil, também é ajudar. Porque às vezes há um afastamento, porque ela fala assim, mas já tô casado há tanto tempo, tô na rotina e não interessa, minha mulher fica pra lá, eu fico pra cá, a gente nem dorme mais junto. Quer dizer, então, essas relações têm que ser aprimoradas, porque ajudar também é acolher, é estar ao lado. O André Luiz continua falando assim, utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida enquanto as suas peças se ajustam harmoniosamente. Então também o aproveitamento do tempo em relação às modificações do nosso corpo físico. Então, às vezes, nós não cuidamos bem do nosso corpo, já começa por aí, que a gente não cuida bem do nosso corpo, com uma alimentação que não é saudável, com uma atitude, às vezes, de irritabilidade, de mau humor, de estar sempre querendo confusão com as outras pessoas. Aí você cria uma situação de desequilíbrio orgânico. E aí, mais tarde, você vai sofrer as consequências. Não é? Porque ele fala aqui, utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida. O que significa? Procure conviver bem com os seus semelhantes, porque se você não o fizer, o seu corpo físico vai adoecer. A pessoa que é mal-humorada, que está sempre brigando com todo mundo, está sempre se aborrecendo, o corpo físico vai se ressentindo. Ou então aquele indivíduo que é viciado, né, que tem vício de fumar muito, beber muito, o corpo físico também vai se ressentindo. Aí depois vem as consequências, né? Que é quando a pessoa fica doente, a pessoa tem uma velhice difícil, porque ninguém procura,
não tem amigos, né? Lá no prédio da minha mãe, coitado, tinha um senhor que ele era assim meio difícil, né? A relação dele com as outras pessoas, e não tinha amigos, e era aquela pessoa que qualquer coisinha pegava revólver para querer resolver tudo no revólver, de revólver na mão, né? E aí foi ficando idoso, né? Foi perdendo a força física e ninguém procurava ele. Aí quando ele desencarnou, ele ficou vários dias dentro do apartamento, em estado de decomposição, e não teve ninguém para ir lá ver o que ele tinha. Aí o relato é que no prédio começaram a sentir um odor muito forte e pensaram até que era algum animal morto, gato, alguma coisa assim. Deve ter algum gato aí morto e tal. Aí quando foram ver, era lá na casa desse companheiro. O bombeiro veio, arrombou a porta, o companheiro estava lá, tinha desencarnado e estava lá em estado de putrefação, porque ninguém foi lá ver. Ele não era uma pessoa que não tinha sociabilidade com as outras, né? Por exemplo, eu morei lá vários anos e ele não falava comigo. Ele passava por mim, eu dava bom dia, ele não respondia. Aí era aquela situação assim, e não só comigo, com várias outras pessoas. A pessoa passava, bom dia, ele não respondia. E aí, qualquer coisinha, vou pegar meu revólver, não sei o que. Olha só. Aí quando chegou a hora da necessidade, que o corpo, né, já não era mais saudável, ele foi ficando doente, não tinha ninguém para ajudar, e aí desencarnou nessa situação. Então é essa a recomendação do André Luiz: cuidado, porque você não vai ser jovem a vida toda, né? A juventude é algo passageiro, o corpo vai sofrer o envelhecimento, e você tem que estar preparado para esse momento. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro de prova repousa em suas mãos. Ou seja, não reclama da vida que você tem, não reclama. Por exemplo, eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu tenho um corpo saudável, eu como todo dia, e tem gente aí passando fome. Aí quando acontece alguma coisa, eu tenho que ficar reclamando, falando, porque, poxa, nada dá certo comigo, e tudo dá errado, e tal, não sei o quê. Não tem que ficar reclamando. Eu tenho que agradecer a Deus a bênção do meu corpo saudável, e eu ter o mínimo para eu poder sobreviver, o suficiente, né? Graças a Deus nunca passei fome, tenho amigos, né, que estão ao nosso lado, que nos ajudam na caminhada, tem a nossa casa espírita. Então a gente tem muito mais coisa para agradecer do que para reclamar, mas nós temos esse mau hábito de ficar reclamando, ficar se maldizendo, né? Se colocando como, se vitimizando, como a minha vida é tão difícil, eu sofro tanto, os amigos espirituais não me ajudam. Mas às vezes você já tem o que necessita e você não valoriza. Então, continuando aqui com o nosso companheiro, né? Acerte suas contas com o vizinho. Outra coisa também, evitar esse negócio de briga com o vizinho, né? Ficar de mal com o vizinho e mandando indireta. Isso aí, evita esse tipo de atitude. Isso aí não leva a nada. Isso aí só dificulta, né, a nossa caminhada. Você tem inimigo gratuito. Ninguém deve ser profeta da morte nem imitar coruja, algorenta. Mas enquanto você guardar oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize os tesouros da alma, convicto de que a viagem para o outro lado da existência é inevitável. Ou seja, vamos aproveitar ao máximo a nossa existência. Vamos procurar nos equilibrarmos para ter uma vida espiritual saudável, e quando nós desencarnarmos, nós consigamos chegar lá do outro lado da existência com a nossa consciência relativamente tranquila, porque nós fizemos o máximo que pudemos e que conseguimos. Logicamente que não vai fazer tudo,
mas alguma coisa, ou principal, nós tentamos fazer. É isso que a gente tinha que conversar com vocês. Que Jesus nos abençoe.